Meu nome, José Timóteo de Amorim Neto, nasci em 6/10/1950, município de Coité do Noia. Coité do Noia, nessa época, pertencia a Limoeiro, que depois passou a pertencer a Taquarana. E hoje, município de Coité do Noia. Eu nasci no sítio Poço da Pedra. Depois mudamos para Arapiraca. Paterno era Martiniano Manuel do Nascimento e Dorcelina Maria da Conceição, dos pais. Eu tive mais os pais do meu pai, por exemplo, quando eu conheci, esse meu avô já era paralítico. Inclusive a minha avó, ela teve um problema de coluna que ela andava curvada. Só não botava a mão no chão, mas era quase assim desse jeito. E da mãe, José Timóteo de Amorim e Cesarina de Lima Nobre. Esses eu conheci porque, mesmo a gente morando um pouco distante, mas nas férias, eu sempre ia para lá, passava 15 dias, 20 dias, dos meus avós maternos. Naquela época, tudo era agricultores, não tinha uma outra profissão. Meus pais, Manuel Martiniano da Silva e Antônia Cesarina da Silva, agricultores. Eu acho que lavouras, feijão, milho, algodão, o que aparecesse para plantar, viviam disso. Era para o consumo familiar mesmo. Mas assim, o que sobrava, acho que vendiam, né? Não tinha feira. Era muito difícil. Por exemplo, o açúcar, o sal, o açúcar, antigamente, a gente comprava o açúcar, aquelas pedras. Era como se fossem essas pedras rachão. Entendeu? O camarada me deu 1 quilo de açúcar, o camarada pegava uma marreta e quebrava aquela pedra de açúcar e você comprava daquele açúcar. Que é como hoje aquele açúcar, não é nem um mascavo, já é um outro como se fosse orgânico. Entendeu? Eram umas pedras mesmo. Quem não conhecesse pensava que era pedra, dessas pedras normal, pedra rachão, entendeu? Mas era quebrada na marreta. Aquilo, um quilo ou 2 de açúcar, o cara pegava a marreta e pá. Até o peso mesmo, a balança, era feita improvisada. A pessoa pegava um pau assim, botava 2 pratos de sei lá do quê, e aquilo, as pedras, eles faziam mais ou menos como se fosse o peso de 1 quilo, de 2, e botava a pedra de um lado e botava o açúcar do outro, aquelas pedras de açúcar, e pesava aquilo ali. Quando começou a sair as bodegas mesmo, já vendia o açúcar moído, né, no caso. Né? O café era moído em casa. A mãe torrava e depois, no pilão, ele quebrava aquele café que era torrado. E às vezes a pessoa comprava nas vendas, né? Já vinham os caroços de café. E muitos era produzido no próprio sítio. Melhor, o sabor era muito melhor. Lavava a roupa, cuidava da casa e dos filhos, né? Manutenção da casa. E muitas vezes ia para a roça também. Como catar algodão, catar feijão, a fava, no caso, o guandu, né? Tudo isso. 6 irmãos ao todo. O meu, que é José Timóteo, a mais velha, Maria Eurides, Maria Nazaré, Antônio e o mais novo, Valdemir, e tem a Márcia, que a Márcia já nasceu já em São Paulo, né? Éramos assim, tudo era a mesma coisa. Quando um provocava o outro, terminava apanhando tudo, né? A mãe só dava croque, aqueles croques. O pai era, eles chamavam chibata, meu amigo. Cada filho era uma correia que tinha, por exemplo, a chibata tinha, parece que era 4 pernas, entendeu? A gente já sabia até o nome.
Cada um delas já tinha um nome. Era José, Antônio, Eurídio, Nazaré, aquela ali pelas contas. E não tinha esse negócio dele ir procurar chibata para bater na gente, não. Eu disse, vá, prepara a chibata, fique lá esperando. E a gente pegava e ficava esperando com ela na mão, entregava para ele e ele aqui, ó. Aí eu fiz muita coisa. Eu dava motivo para isso. Teve uma época que meu pai, na época, eu já não apanhava tanto, mas o meu irmão, o Antônio, uma vez, ele já tinha 14 anos de idade, eu nunca esqueci. Meu pai pisou no pescoço dele e mandou ele tirar a roupa e batia nele, pelado, para dar-lhe uma pisa. Não lembro o que foi que ele aprontou, mas aquilo eu achei um horror, não havia necessidade para aquilo. Era normal. Que até hoje, por exemplo, nós apanhamos muito. Nem por isso eu odiava o meu pai. Porque depois, quando nós ficamos adultos, nós reconhecemos que pela educação que ele recebeu, ele só podia passar para a gente aquilo que ele aprendeu. A casa era uma casa normal. Eu não lembro se era tijolo ou era taipa, não lembro. Sei que era rebocadazinha, bonitinha. Agora, aquelas casinhas estreitas, aquelas casas conjugadas que era no Coité, né? Aquelas casas conjugadas, 5 metros de largura, 3 metros, sei lá quantos metros era, mas era no centro. Não, energia naquela época não tinha energia. Era tudo no candinheiro, a lamparina, né? Depois foi que veio aqueles a gás, mas já depois, bem depois. Ali ficava até 10 horas da noite contando história, chamavam histórias de Trancoso, né? Onde a gente chegava em casa ficava até com medo, porque muita gente contava aquelas histórias meia de fantasma, de coisa que aparecia, entendeu? Muitas vezes a gente saía de uma casa para outra e não podia olhar para trás, porque quando você olhava para trás, é como se tivesse alguém lhe seguindo. E aquilo, às vezes, até a sombra de um juazeiro, um galho, uma coisa, você pensava que era alguém que estava escondido ali, você tinha até medo. Acontecia, enquanto nossos pais contavam as histórias, a gente que era criança iam brincar de esconde-esconde, de coisas assim desse tipo. A história de caipora, de saci pererê, de fogo corredor, entendeu? Eu nunca vi, não. Eu ouvia falar e era como se a gente acreditasse naquilo. Os adultos mesmo, né? Que contavam essas histórias e as crianças às vezes ouviam e até tinham até medo, né? E ficava só na imaginação, mas era como realmente houvesse isso. Disse que tinha a caipora que dava lapada na gente, que corria atrás da gente, entendeu? E a gente vivia sempre assim. A água era no lata d'água na cabeça ou pote na cabeça. Não era perto não, porque tinha a cacimba de água doce e tinha a água salobra, que era mais para assim, lavar roupa, essas coisas, entendeu? Que já era mais próximo, mas para beber mesmo já era um pouco mais distante, que tinha que buscar na cabeça, as mulheres principalmente. Tomava banho no rio, entendeu? Enchente, às vezes uma vez no ano acontecia enchentes, entendeu? Era difícil na época das trevoadas, acontecia, por exemplo, enchentes no rio. Nós, mesmo criança, ninguém vinha para Arapiraca. Era só lá no sítio mesmo, os pais da gente que vinham comprar, por exemplo, mistura, uma carne, talvez já nessa época comprava o açúcar. Arroz ninguém usava, só quando chegava uma visita de São Paulo que comia arroz. A gente era mais o feijão, a farinha, a carne, quando podia. Quando não, ia pescar no rio, pegava o peixe, as piabas, tinha uns que chamava candundas, né? E bebia mais assim desse tipo. A caça, entendeu? A caça silvestre, né? Que chamam, né? A rolinha, o anambu, tudo esse tipo assim. Não, a sandália, geralmente, por exemplo, há muito tempo atrás, o meu avô fazia essa sandália que parece sandália
que a gente chama japonesa, o meu avô já fazia essa sandália de couro, uma lepe-lepe. E assim a gente usava. Sapato? Não, sapato não. Se a gente ia para uma festa, por exemplo, ia para uma festa com sapato, quando se a gente precisasse fazer uma necessidade no mato, tirava o sapato para não, pra não sujar no mato. Eu acho que quando eu fui comprar um sapato, meu amigo, eu não lembro, mas eu acho que eu já tinha uns 14 anos. E a gente tinha um tal de uma a precata que chamavam, tinha umas que chamava achei no beco, né? A sandália achei no beco, ela era um pouco entrançada assim, que se você já comprava ela na feira, né? Os pais da gente iam lá, compravam, né? E sempre comprava um número a mais ou dois, porque estava crescendo, né? E a gente usava aquilo, né? Mas o sapato demorou, viu? Não faltava o que comer, nunca passamos fome, mas era aquela coisa, não foi fácil não. Mas mesmo assim, dizem que a gente não deve ter saudade do passado, mas eu tenho saudade, que era uma coisa mais, uma coisa natural, uma coisa boa. Eu não tenho o que esconder não, da época de... eles tinham casa de farinha na própria propriedade, eles tinham casa de farinha. Sim, eu trabalhei nelas. A partir de 7 anos eu já conhecia já. Eu mexia, que naquela época era tudo manual, né? Tinha aquelas... era puxado na mão, não tinha energia. Tudo era feito à mão. Aquilo era o tipo de um... Eu não sei explicar bem, mas tinha um tal de um fuso que era feito tudo manual. Você torcia aquele negócio, apertava, onde você preparava toda a farinha. O forno para mexer a farinha também era tudo na mão. Hoje é tudo motores, né? A lenha era. Da própria propriedade tirava a lenha para fazer esse serviço. Ali era uma festa. Por exemplo, para descascar a mandioca, as mulheres se reuniam, cantavam, era alegre, e todo mundo ficava na expectativa de quando ia mexer a farinha, fazer um beiju grande, todo mundo participava para comer aquele beiju, entendeu? Que eles faziam embaixo da farinha, quando mexia a farinha, a gente já aproveitava, já ia, às vezes à noite nós fazíamos serão. Fazíamos, quer dizer que eu era garoto, eu tinha o quê? 6, 7 anos de idade, mas eu já ia na esperança de comer do beiju. E a gente ficava até tarde da noite, às vezes trabalhava até 10, 11 horas da noite, fazendo farinha. Porque durante o dia, tanto ia arrancar a mandioca, como ia catar algodão e fazer outro tipo de atividade na propriedade. Minha mudança de Coité para Arapiraca foi feita de carro de boi. Nós saímos de lá, por exemplo, digamos que uma faixa de 7 horas da noite, chegamos no outro dia, 5 horas da manhã, do Coité para Arapiraca. Cansava e ia para o carro de boi, mas achava melhor andando do que andar no carro de boi. Eu acho que ainda era mais rápido do que o próprio carro de boi. Nós mudamos do Coité para Arapiraca porque o meu pai já exercia uma outra função, como pedreiro. Aí achou que Arapiraca seria bem viável para ele, melhor do que lá no Coité. Porque no Coité seria mais a agricultura, né? E de vez em quando aparecia algum trabalho assim de pedreiro, mas não era o tanto. E na Arapiraca estava em desenvolvimento, e para ele seria muito melhor. Fomos morar no Alto do Cruzeiro. Que os meus avós já tinham casa aqui, além de propriedade, que eles eram bem de vida, os pais da minha mãe. E eles tinham casa aqui, casa que eles alugavam. Tinha a casa dele mesmo, quando vinha, por exemplo, final de semana, que vinha para a feira, já aproveitava e ficava na casa deles mesmo, né? Tinha isso. Ali na rua Costa Rego, no Alto do Cruzeiro. Aqueles já demoliram, já não é mais, porque era aquelas casas normal, casinha
simples, que aí já passamos a ter um rádio para ouvir até novela no rádio. A rádio era novidade. Para assistir televisão, muito tempo depois, a gente ia para a casa do vizinho, depende do vizinho, né? Quando ele abria a janela, porque a gente não entrava na casa dele, não. Abria a janela, a gente ficava só brechando, né? E não assistia, brechava. Sim, quando chegamos aqui em Arapiraca, o meu pai, como pedreiro, nós passamos, o meu avô, pai da minha mãe, tinha uma propriedadezinha ali onde tinha uma churrascaria ali que era do seu, não sei se era Aprígio, que tinha inaugurado, que tinha botado essa churrascaria lá. E do lado tinha 10 tarefas de terra que era do meu avô. E ele cedeu uma parte lá para o meu pai plantar fumo. Só que o meu pai praticamente pouco trabalhava, botava a gente para trabalhar, os filhos. Era eu e meu irmão e as minhas irmãs, quando era para cavar canteiro, meu pai ainda dava uma mãozinha, mas depois quando era para limpar, para uma coisa ou outra, aí era eu e meu irmão. Ele chegava, por exemplo, quando contava os canteiros, por exemplo, eu como era pequenininho e eu era mais novo, ele dizia, pronto, 5 canteiros seu e você que é maior e mais velho, 10 para você. Então deixava aquela quantidade da gente se não fizesse aquele serviço, entendeu? Aí ia fazendo assim até chegar no final. Quando era na quebra do fumo, aí ele já ia, minhas irmãs, ele também ia, o pai, e ajudava. E aqui em Arapiraca. Ah, tinha. Os maiores empresários do fumo aqui, os grandão aí, tinha muitos. Pronto, você tira pelo seu Nezinho, o Márcio Nilo, o seu Santos, pai deles, né? E tinha outros. Era só fumo. Era aqui saindo do Alto do Cruzeiro para sair na Mangabeira, era tudo fumo. Só fumo. Por exemplo, aí onde é o Premen, era plantio de fumo, entendeu? Ali próximo, digamos, deixa ver, o cemitério, tudo era fumo por ali. Aqui, por exemplo, na rua Costa Rego, de frente, era fumo que era do seu Domingo Terto. Tudo era fumo da família Vital. No Costa Rego, ali era do seu Domingo Vital. Tudo era plantio de fumo. Quando eu chegava, por exemplo, 5 horas da manhã, já estavam as carroças de burro, tudo carregando, chegava na casa do pessoal, deixava aquela, não sei quantas carroçadas de fumo, deixava na casa das pessoas que iam instalar o fumo. Quando chegava à tarde, eles vinham, pesavam, levavam, já levavam para um local, o salão onde iam fazer chamava enrolar o fumo, né? E aquilo amanhecia o dia, eles trabalhando, fazendo aquilo ali. Depois ficava muito tempo mudando, eles chamavam, era curar o fumo, sim. As mulheres cantavam muito, tinha muito cantoria assim, de fumo, tinha muito. Era só fumo aqui. Não, já vim estudar depois, que a gente não estudava. Para que estudar? Se o final da gente, o pensamento dos nossos pais era enxada, né? Estudar para quê? Ele dizia que filho de pobre, a caneta é a enxada, né? E assim ficamos. Depois, quando vim para Arapiraca, foi que comecei a estudar. Eu comecei a estudar na escola municipal, ali no Alto do Cruzeiro, escola municipal, parece que era Domingos Vital. Eu lembro da Dona Lourdes e da outra eu não lembro. Sei que eu levei muita régua nas costas e palmatória. Eu era muito bom em matemática, que eu aprendi justamente por isso, porque na hora da matemática se fazia assim, botava as cadeiras assim em volta, né? E saíam fazendo perguntas sobre matemática, a tabuada.
Aí eu me despertei e comecei a aprender muito, porque eu batia mais do que apanhava. Aí eu bati muita gente na palmatória. Aí se não batesse, apanhava, porque se errasse, apanhava. Então com isso eu aprendi muito. Aí apanhei muito pouco, porque eu não sabia o que seria, porque a gente não tinha assim decisão, que a gente não tinha autoridade, sendo menor de idade, não podia decidir nada. Os pais da gente era que decidia. Mas muita gente, a gente fugia um pouco da educação deles e fazia alguma coisa, como fazia também coisas erradas, né? Ali, como a gente não podia sair, dava graças a Deus quando o pai disse assim, vá dar água ao cavalo, aliás, a burra ou o jumento, que naquela época o meu irmão, que aqui não tinha água encanada, a água era transportada ou em lata ou naqueles negócios que chamam de encoreto, parece um nome assim, que pendurava aqueles coisinha, a água potável era dali. E o meu irmão carregava muita água para muita gente aí. Antônio, não só ele, como vários outros. Isso no ano de quando? 1958, por aí, as águas eram transportadas no lombo de jumentos. Uma cangalha, né? E botava aqueles negócios. É aí onde é o Parque Ceci Cunha, né? Tinha uma delegacia, tinha a intendência, né? Que era um estacionamento de cavalo. Tinha. Era só assim, era um tipo de um curral. Cercado de arame e aqueles mourão dentro, né? Que era para amarrar os cavalos. Não era um solto, não. Cada negócio daquele amarrava um cavalo, tal, e eu acho que pagavam para aquilo, eu não sei o certo. Parentes que vinham de fora, que vinham a cavalo, muitas vezes deixavam nas casas da gente, porque toda casa tinha um quintal grande, né? Eles passavam por dentro de casa com o cavalo, entendeu? E amarrava lá no fundo do quintal. A delegacia é o seguinte, eu morava na rua Costa Rego e tinha um cidadão que era policial e às vezes estava na delegacia e a família dele mandava o almoço. Eu não lembro o nome dele, eu sei que era um policial, no momento eu não lembro o nome dele. Mas aí a gente ia levar e ela pedia para acompanhar, não sei se era a filha, parece que era uma garotinha. Disse, olha, aí falava com meu pai, a minha mãe, dá para o José ir. Fulano, eu ia, quando chegava lá dentro eu via. Tinha uma cacimba, disse que era muito funda. Disse que ele botava o camarada dele de cabeça para baixo lá, quando queria, para confessar alguma coisa. Disse que eles falavam muito, disse que os policiais botavam sabão na boca do camarada para comer sabão. Assim era a conversa daquele tempo. Não sei hoje se realmente era, mas tinha também as tabicas de cipó de fogo, que aquilo era absurdo, meu amigo. Não quebrava de jeito nenhum. Era mais assim, ladrão de bode, de cavalo. Não tinha essa coisa assim de ladrão, de andar assaltando, essas coisas todas, não. Não, teve no Coité, disse que tinha um cidadão lá que era delegado, disse que ele pegou o bode, mandou ele atravessar e ia mandar com a placa na frente, sou ladrão de bode, e se andava com o bode pendurado nas costas e andava desfilando na rua. Era assim, perto da igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, a feira era enorme, muitas ruas com feira, 12 anos, 13 anos, que eu já negociava, né, já em Arapiraca, eu já negociava, vendia sabão, cigarro, bombril, velas, por minha conta, não que o meu pai mandasse. Eu mesmo comprava e eu mesmo vendia, saía vendendo, e aí já passei a botar uma banquinha na feira. Foi um cidadão que tinha um armazém e ofereceu. Olha, meu filho, se você quiser, eu forneço para você, no final da feira você paga o que vendeu. Era Zé Belo. E um espaçozinho ali onde funcionava o mercado da carne.
O mercado da carne era um mercado que só vendia carne. A gente vendia macaxeira, levava o carrinho com macaxeira, vendia na porta, entendeu? Durante a semana. E na segunda-feira eu vendia essas coisas. O sabão vinha em barra. Se a pessoa dissesse, não, eu quero meia barra, você pegava a faca e cortava, né? O cigarro, se a pessoa dizia, não quero uma carteira de cigarro, quero só tanto cigarro, você tirava, você vendia avulso. E tinha também muito sapateiros, tinha muitos sapateiros também. Por exemplo, você chegava aí na Governador de Escovacante, ali muitos sapateiros moravam por ali. Os sapatos eram luxo, mas eles faziam muito as que eu estou falando, as sandálias achenho beco, as showboy, assim desse tipo. Engraxate na rua tinha, né? Aí eu acho que eu fiquei uns 2 anos, mais ou menos. Foi quando meu pai decidiu ir para São Paulo. Eu devia ter uns 12 anos. Isso foi mais o meu pai, uma decepção que houve na família, e meu pai decidiu ir para São Paulo. E muita gente foi contra, disse, seu Manuel, o senhor vai para São Paulo, o senhor não tem medo de perder? Ele disse, perder o quê? Se aqui eu não tenho nada, se eu perder nada, não vou perder nada também, que eu não tenho. E lá nós fomos morar num cômodo de cozinha, a família toda, e meu pai ainda levou uma outra família que queria ir para lá. Só que ele foi antes, 2 anos antes, ele foi para lá, para depois, ele conseguiu lá um local e depois veio buscar a gente. Nessa época eu tinha 14 anos, quando eu fui para São Paulo. Nós fomos de ônibus, só que o ônibus, quando chega em Serrinha, na Bahia, quebrou, nós ficamos quase 15 dias lá. E para chegar, eu acho que demoramos mais de 20 dias para chegar em São Paulo. E quando chegamos lá, eu fui uma pessoa que eu nunca esperei por nada de ninguém. Eu mesmo decidia, eu de cara, logo, eu fiz logo um tabuleiro, eu pedi o dinheiro emprestado do meu pai, comprei, aqui a gente chamava confeito, lá chama bala, né? E enchia de bala e saía rua acima, rua abaixo, vendendo. E o dinheiro que a gente pedia para ele, pedia emprestado. Quando era com 3, 4 dias, ele disse, o dinheiro que você pediu emprestado. Mas pai, o senhor cobrando, não, quando você não quiser pagar, você diz, pai, me dá para o senhor me dar, mas se você pedir emprestado, tem que pagar. Isso nós aprendemos com eles até hoje, entendeu? Se é emprestado, tem que pagar. E assim nós fazíamos. E depois passei a ser engraxate. Já foi uma coisa melhor, já passei a ganhar mais dinheiro. Geralmente São Paulo, toda esquina, a maioria das esquinas eram padarias, açougue, quitanda, era mais de portugueses. Português não podia ver uma esquina que ele comprava logo, fazia logo uma padaria, e assim eu passei a trabalhar lá. Veio o dono do açougue, me viu, eu muito esperto, ele disse, se você não fosse tão pequenininho, que naquela época eu tinha o quê? 1,40 m de altura, era quase como um anão. Ele disse, se você não fosse tão pequenininho, eu ia chamar você para trabalhar no açougue. Eu digo, e qual a diferença? Não, porque você é pequeno, você não alcança no balcão. Eu digo, tá certo. Eu fui para casa, no outro dia de manhã, eu já estava na porta do açougue com um banquinho, que eu mesmo fiz. Aí eu digo, se o problema for esse, chamava até Isoaldo o nome dele, parece que era Isoaldo. Seu Isoaldo, se o problema for esse, está aqui. Peguei o banco, já alcancei na balança. Aí ele achou aquilo interessante. Tá bom, meu filho, então você vai passar a trabalhar aqui. Ele me ensinou tudo sobre açougue. Eu passei a tomar conta do açougue. Ele entregava para mim. Ensinou a desossar carne, entendeu? Porque aqui vender a carne com osso é o normal, né? Você mata um boi, vende tudo com osso. Hoje não, hoje é tão separado, mas antigamente era assim. E lá a carne era desossada. E ele me ensinou e eu fazia tudo isso. Passei a tomar conta do açougue. Depois foi que eu passei botei uma quitanda para mim.
Quando eu saí, eu já tinha uma quitandazinha, já comercializava já por minha conta mesmo. Depois deixei, fui trabalhar de ajudante de tecelão, numa fábrica de tecido, tecelagem, né? E depois fui trabalhar de metalúrgico. Antes disso, eu trabalhei numa sociedade de trabalhos para cegos. Os cegos em São Paulo tinha uma sociedade e esses cegos saíam com produtos de limpeza, no qual vassoura, espanador, tudo que era nesse coisa para limpeza eles vendiam. E eu passei a trabalhar na loja que distribuía esses produtos. O cego saía com o guia, vendia os produtos e a gente repunha isso aí. Eu trabalhava na loja repondo as mercadorias que ele vendia. Eu recebia o dinheiro, essa empresa colocava de volta no mesmo mostruário, que o cego andava com um negócio como se fosse assim uma vestimenta com tudo pendurado, né? E o que eles vendiam, a gente repunha, recebia o dinheiro e botava a mercadoria de volta. No outro dia ele saía para vender de novo. E então o dono da loja, eu fiquei com medo do dono da loja me botar para ser o guia de cego. Mas acontece que muitas vezes eles arrumavam o guia para o cego e abandonavam o cego na rua. Então esse dono da loja disse: José, faz o seguinte, vai buscar o cego fulano de tal, que o guia deixou ele lá. E quando eu vinha, eu botava o cego pelos buracos. Porque quando voltava, aí ele chegava que o dono da loja lá, da associação, era Cipriano. Ele dizia: seu Cipriano, por favor, não manda o José para me buscar a gente não, porque ele não sabe guiar a gente não, bota por dentro de buraco, mas disse que eu fazia isso proposital, porque senão ele ia me botar para ser guia. E eu trabalhava na loja. E assim nós ficamos. Depois eu saí da loja, parece que era a Associação Cipriano Dias, de trabalhos para cegos. Mas o cego era muito inteligente. Tinha cego que dava aula para esses vestibulandos, essas coisas. Era muito inteligente o pessoal que trabalhava lá. Eles trabalhavam, mas não era uma coisa assim que era por necessidade, essas coisas. Eles trabalhavam porque gostavam daquilo que fazia e saíam na rua e no centro de São Paulo. Aí depois desse trabalho para cegos, eu fui trabalhar de office boy, a pé, fazer entrega, cobrança, essas coisas. Essas coisas que se faz no banco, né? Fazer mandados da empresa. Depois fui trabalhar numa siderúrgica, que tinha um refeitório, tipo restaurante, dentro da própria indústria, e o meu pai trabalhava lá e eu fui ser garçom. Trabalhei uns tempos lá. Depois saí, fui trabalhar para o mesmo dono da empresa, que queria que eu fosse mordomo. Me botou na casa dele, ainda fiquei 8 dias depois eu saí. Isso não dá para mim. Muitas vezes tinha que ficar até meia-noite, porque chegava visitas na residência deles, a gente tinha que ficar lá para servir, aquela coisa toda. Eu fiquei mais lá porque tinham as funcionárias dele, as empregadas que tinha lá na mansão dele, tinha muita mulher bonita. Eu digo: é aqui que eu fico. Mas depois não deu certo, aí eu saí, não quis mais. Aí me chamaram, nessa época eu estudava no SESI, tinha uns colegas, aí me chamaram para fazer uma inscrição no Senai. Eu fui, mas por curiosidade. Eu digo: não, vocês são mais estudados do que eu, nem adianta eu ir, porque aí não tem graça. Não, mas vamos. Eu fui, cheguei lá, eu passei e eles não passaram no teste para estudar. Fiquei estudando. Depois teve essas vagas no correio que abriu inscrição, do mesmo jeito. Eu digo: eu vou, mas não tem chance para mim não. Eu fui, passei, os outros não passaram. Aí passei
a trabalhar no Correio. Foi o melhor emprego que eu consegui, porque lá tinha na época era Correio, era federal, e depois passou a ser empresa particular, né? Era quando surgiu esse negócio de eu não sei bem o nome, como se fosse contratado, né? E eu passei, mas os carteiros antigos que saíram, uns se aposentaram, outros foram para a rede federal, uns foram para a Polícia Federal, outros foram trabalhar em outra repartição e saíram do Correio, e nós ficamos substituindo eles, e eles passaram muita coisa para a gente. É que não é como aqui que a gente tem, o carteiro hoje aqui tem que fazer não sei quantas ruas, não, nós tínhamos o nosso distrito. Por exemplo, tinha um bairro, tinha 3 ruas, né? E essas 3 ruas eram um distrito, era chamado distrito. E eles me ensinaram como fazer. Eu disse, olha, Timóteo, você faz o seguinte, você, quando chegar assim, o mês de outubro, você manda imprimir uns cartãozinhos de visita, aí você manda botar assim, o carteiro efetivo desta rua lhe deseja um Feliz Natal. E sempre que, a partir de novembro, que você for entregar alguma correspondência, que tudo tinha a caixa de correspondência, você bota um cartãozinho desse. E eu, inocente, fiz isso. Meu amigo, quando chegou no Natal, eu ganhei tanto dinheiro, porque o pessoal entregava, dava um presente, era tecido para você fazer roupa, era dinheiro, e os prédios, tinha prédios grandes que o porteiro não deixava a gente subir nos apartamentos. Ele disse, não se preocupe, que a gente vai fazer uma lista e no final do Natal nós entregamos para você. Meu amigo, quando não teve um prédio que me deu uma quantia que eu nunca tinha visto aquilo. Para você ter uma ideia, no primeiro ano eu comprei um carro, eu comprei um terrenozinho, um chão de casa, que como chamava, um terreno, e a partir desse dia eu não teve mais, eu andava todo bonitinho, construí uma casinha, e naquela época eu usava muito aquela luz negra, e eu fiz o meu cômodo cozinha, eu solteiro, eu fiz tipo de uma boatezinha. Eu namorei muito, foi muito bom. Todo final de semana tinha uma festa. Quando era na casa de um, era na casa do outro, cada semana era na casa de um outro, e ali foi uma maravilha. Eu fiquei de 1962 até 1974. A decisão foi o seguinte, eu, com aquele desejo que eu tinha de ser comerciante, trabalhar por conta própria, eu falei para a família, eu digo, eu vou sair do Correio. Estava havendo muita coisa errada no Correio, os colegas fazendo coisas erradas, e eu falei para o meu pai, eu digo, pai, eu vou sair do Correio. Que é isso, meu filho? Se perder um emprego desse, eu vou. Tem muita coisa errada, e se cismarem, quando pegarem, não vai pegar só o que está praticando isso, não. Todo mundo vai dançar, então eu vou sair. Aí eu saí do Correio, juntei o que eu tinha, vendi o carro, vendi o terreno e peguei mais alguma coisa, algum dinheirinho que eu tinha na poupança, e o meu desejo era ir para uma cidade do interior de São Paulo. Foi quando meus pais, a minha mãe principalmente, começou a chorar, disse, não, meu filho, se você vai para algum lugar, vá para Alagoas, porque lá tem os meus pais, eu sei que você está em boas mãos, e eu vim para cá. E aí eu disse, eu também só vou me casar lá em Alagoas, porque de repente você casa aqui, quando chega lá a mulher não gosta, não se dá. Aí disse, não, eu não gostei daqui, vamos voltar, porque é isso que acontece na maioria. Casa num estado, vai para outro, a mulher não gosta, você volta de novo, então eu decidi que não casaria lá. Aí fiquei, quando cheguei aqui eu botei um barraquinho, mas não tinha
onde botar esse barraco. Aí foi que um amigo meu, primo, disse assim, não, por que você não vai falar com o Higínio Vital, que é o prefeito da cidade? Eu disse, é meu padrinho. Eu disse, pronto, fale com ele. Aí falei com o Higínio Vital, ele me arrumou um espaço dentro do mercado público. Não um box, mas um localzinho onde eu podia botar o barraco que eu havia construído. Um barraco feito de madeira. Um barraquinho, um quiosque. Tipo de um quiosque, né? Mas um barraquinho, fiz assim tipo 1 metro por 2, eu e mais um marceneiro que eu conheci, e eu disse como eu queria, e nós fizemos. E quando eu vinha de lá para cá, que quando eu vim de São Paulo, já vinha trazendo alguma coisa que eu poderia comercializar nesse barraco, como bijuterias, coisa desse tipo. Meu pai ainda ficou em São Paulo, veio de férias. Eu disse, sim, vamos olhar onde é a tua loja. Eu digo, pai, não é loja não, é um barraquinho, tá? Vamos lá olhar. E veio, olhou, aí disse, você vive disso? Eu digo, é. Ah, não. Vou falar com o meu patrão, ele vai te pegar de volta para trabalhar lá. Entendeu? Eu digo, não vou voltar não, pai. Vou ficar por aqui. Meus avós, né? Vim para morar com meus avós. Mas aí eu vi que realmente não dava. Quando foi um dia, eu disse, eu tenho que mudar essa vida. Aí, ali na Rua Estudante, tinha umas bancas de revista, que eram uns barracos de madeira, na calçada. Tinha uma banca de revista e o rapaz cismou de vender. Eu não lembro mais o nome do proprietário, sei que eles vendiam revistas. Aí eu comprei. Eu não tinha o dinheiro, falei com a minha avó. Eu digo, vó, eu estou precisando de um dinheiro aí, será que a senhora poderia me emprestar? Ela disse, empreste, meu filho. Me emprestou o dinheiro, eu comprei o barraquinho, ajeitei, peguei mais uns trocados que tinha, fui para São Paulo comprar coisas novas. Chegando lá, falei com meu pai. Pai, eu estou precisando de um dinheiro, será que o senhor poderia emprestar? Aí ele disse, meu filho, eu não tenho não. O dinheiro que eu tenho, eu estou reformando uma casinha que tenho lá no bairro tal, que era no Itaim Paulista. Eu estou reformando essa casa e o meu dinheiro acabou. Mas você vai falar com o meu sobrinho, que é seu primo, que era muito bem de vida já, que ele vai te arrumar. Como esse meu primo tinha muita consideração ao meu pai, era como se fosse um pai para ele também, eu fui. Quando eu cheguei lá, eu falei com ele, ele disse, quanto era? Eu digo, 10 mil cruzeiros. Ele disse, não tenho esse dinheiro, tenho 5. Se eu não tinha nada, o pouco que eu tinha, eu digo, sério. Ele me emprestou os 5 mil cruzeiros, com mais o que eu já tinha, que eu tinha levado daqui, juntei tudo, comprei de novidade, de bijuteria, essas coisas, e botei no barraquinho. Aí comecei ali. Aí começou, fazia bons negócios. Aí um colega meu disse, ô Timóteo, por que você não bota o nome nesse barraco? Porque fica um negócio chato, às vezes. Eu vendia óculos, vendia bijuteria, vendia um bocado de coisa. Ele disse, porque muitas vezes a gente manda um colega da gente, vai comprar no barraco do Zé, bota o nome aí. Eu digo, foi quando eu comecei já a trazer as novidades em bijuteria, os meus vizinhos não gostavam muito de mim porque eu era um concorrente. Na época botavam muito aquele negócio, loja São José, loja Santo Padre Cício, loja não sei do que. Eu digo, eu vou botar um negócio, eu vou botar Ovelha Negra. Porque se já não gostam de mim, eu sou Ovelha Negra, vou botar. Mas eu botei, disse aquilo, mas eu botei assim, sem pretensão nenhuma, né? Não, uma coisa diferente. Botei a Ovelha Negra, bijuteria. E pegou. Muitas vezes eu recebia carta de São Paulo, do Rio, porque eu já passei a comprar de representantes. Entendeu? E assim ficou conhecido. E o pessoal escrevia perguntando por que Ovelha Negra.
E assim ficou e pegou. Ficou Zé da Ovelha Negra, até hoje. Estou completando agora 50 anos de Ovelha Negra. E assim ficamos e fui crescendo. Foi época que muitas vezes eu aproveitava o comércio na hora do almoço, eu não fechava, porque o comércio fechava na hora do almoço, e era na hora do almoço que eu tinha a maior concorrência era essa, porque enquanto os outros estavam fechados, o meu estava aberto. Quem encontrava as lojas abertas, dizia, vou naquele barraco da Ovelha Negra, pronto. E assim fui pegando uma clientela boa. Eu, na época, era muito paciente, muito educado, quando a pessoa chegava de São Paulo, falando meio puxadinho, mas educado, e o pessoal gostava. Mas durou pouco, eu fiquei tão bruto quanto os outros também, entendeu? Aí eu chegava na hora do almoço, eu chegava com o meu vizinho, como eu não queria fechar o barraco, eu disse, dá uma olhadinha aqui que eu vou ali fazer uma cobrança, viu? Já mentira, eu ia para a casa da minha avó almoçar. E certa vez eu cheguei na casa da minha avó, a minha avó estava me criticando. Porque esse menino fica lá com as putas, não sei o quê, aquela coisa toda, e chega a hora do almoço, não está na hora da refeição, e contando com meu tio. Chega fora de horário, à noite sai, chega à tarde. Aí eu pensei, eu digo, eles não têm obrigação de me sustentar. Eu vou fazer o seguinte, vou arrumar um quartinho para mim. Aí eu cheguei ali na rua Aníbal Lima, tinha o seu Luiz Guarda, que foi muito bom comigo. Ele estava reformando onde era uma livraria dele, e ele dividiu os cômodos. E quando eu olhei, eu vi que tinha um salãozinho na frente, e nos fundos tinha um quartinho com banheiro e tudo. Eu digo, tá aqui, dá certinho. Aí tinha um fotógrafo vizinho, que era conhecido meu, eu digo, eu esqueço até Beto, parece que era Beto, não lembro. Eu digo, rapaz, eu estou precisando de um quartinho para morar. E disse, mas você não tem um local onde você queira ficar? Eu digo, tem aqui vizinho, mas eu acho que o homem não me aluga não. Aluga sim, ele é conhecido meu, vamos lá. Aí falamos com o seu Luiz, disse, alugo sim. Aí eu passei, no mesmo dia, eu cheguei na casa da minha avó, eu digo, avó, não precisa mais me esperar nem para fazer refeição, nem para dormir, nem nada. Peguei as coisinhas que tinha lá, botei lá no quartinho, arrumei uns papelão, passei a dormir no papelão. Depois tinha um cliente que me comprava bijuteria já no barraquinho, ele me comprava em grosso para revender. E quando eu comentei isso, ele disse, não, se você quiser comprar alguma coisa para você, nós vamos no seu Antônio Vital, que ele tem tudo isso aí. E eu sou seu fiador. E nós fomos lá, cheguei lá, comprei aquela cama de campanha, daquela que fechava, uma mesinha com 2 banquinhos, um fogãozinho daquele de 2 bocas, e eu passei a cozinhar e a dormir no próprio local. Mas parece que Deus sempre ajuda a gente que não sabe aproveitar as oportunidades, porque oportunidade existe e é para todo mundo. Agora, cada um procura aproveitar da melhor maneira possível. E eu lá no barraquinho, e nesse salãozinho, que eu tinha onde dormir e tudo, ficou o salãozinho na frente, se eu quisesse botar uma lojinha. Nisso aparece no barraco, aparece um cidadão da Bahia, com a faixa de uns 20 sacos de bolsas de palha. Aí chega para mim e disse, você não quer comprar umas bolsas de palha? Eu olhei, eu digo, não, amigo, eu não quero. Eu digo, porque eu trouxe essas bolsas de encomenda. Quando eu cheguei aqui, o camarada disse que não quer, de jeito nenhum. Eu lhe vendo barato. Eu digo, quanto é? Ele me deu o preço. Aí eu disse, olha, eu não tenho interesse, mas se você quiser X nessas bolsas, eu lhe compro. Aí ele foi, pensou, disse, está feito o negócio. Eu comprei. Como eu não tinha como botar a lojinha onde eu estava morando, eu peguei as bolsas à noite, eu forrei o salão todo com bolsa.
Como as portas eram vidro, como essa e ferro, né? Aí eu fiz tudo isso e à noite eu deixava acesa, porque tinha um movimento de pessoas que ia para o colégio, as mocinhas, tudo que passava e via aquilo ali. Aí, uma vez, por curiosidade, eu deixando aceso, quando eu olhei, estava assim de meninas olhando as bolsas. Disse, deve ser de algum baiano, entendeu? Quando pessoa que não, todo mundo comprando as bolsas, que era para ir para a praia, né? Às vezes até para usar no dia a dia. E eu passei a vender as bolsas, que depois eu comecei a já fazer a instalaçãozinha e tal, que depois já ficou uma lojinha, já tinha mais a frequência assim, de representante me vendendo coisas novas, entendeu? Aí chegou um tempo que eu tinha uma variedade enorme, comprei a instalação vizinha, que era do mesmo dono, mas que era uma boutique. Eu comprei a instalação da boutique, desmanchei e fiz uma loja só. Então eu tinha uma variedade muito grande de produtos para vender. Inclusive na época eu vendia até ouro. Eu vendia. Na Rua Aníbal Lima. Eu fiquei uns 18 anos na Rua Aníbal Lima. E o seu Luiz, esse que me alugou o prédio, gostava muito de mim. Que depois ele resolveu se desfazer do prédio, mas vendeu para uma filha. Disse, olha, eu vou lhe vender isso aqui, mas deixe o José em paz. Deixa ele aí. Vendeu o prédio para a filha, quando foi com 30 dias depois, ela já estava na loja. Seu José, o senhor me desculpe, mas eu vou precisar do prédio para reformar. Aí eu disse o seguinte, olha, doutora, que era até uma dentista, se a senhora está pensando, porque naquele tempo tinha muita gente que tomava conta, muito tempo como inquilino, às vezes se apropriava daquilo, né? Eu digo, olha, doutora, até hoje eu tenho pago o aluguel ao seu pai e estou pagando a senhora. Agora, eu só vou desocupar o seu prédio quando eu construir um para mim. Não sei se vai ser daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, não sei ao certo. Mas eu só vou sair daqui quando eu conseguir. Eu tinha construído uma casinha para mim, que eu estava recém-casado, e construí uma casinha. Era até tipo uma dependência. Quando, de repente, surgiu o prédio onde eu tenho hoje a loja, um senhor que trabalhava com tapeçaria, estava com a placa de vendas, era conhecido meu. E eu perguntei para ele se ele me esperava eu vender a minha casa para comprar o dele. Ele disse, espera. Mas parece que foi Deus. Apareceu um comprador, a mulher recém-casada, não, eu acho que eu já tinha uns 2 filhos. Ela disse, não, eu não assino. Quando o pai dela soube, veio, aí disse, eu posso esperar para o almoço? Eu disse, claro. Esperou para o almoço, foi na hora do almoço que ela disse assim, ele chegou e disse, eu soube que você vai estar querendo vender essa casa. Eu disse, eu estava querendo vender seu José, mas a sua filha disse que não assinava. Aí ele disse, o quê? Ela disse que não assinava. Você é besta, vem cá. Aí chamou ela, disse que o seu marido está querendo vender a casa, você disse que não assinava? Que história é essa? Não, porque nós nunca tivemos uma casa, vivemos no aluguel, tanto. Venda, na hora que você quiser vender, pode vender. Você é besta. Se ele tem isso aqui, foi ele que construiu. Então ele decide se quer vender, se quer dar, se quer... Entendeu? Aí foi na época que eu vendi, comprei e comecei a construir esse prédio que eu tenho hoje aqui. Eu andava numa bicicletazinha, na época eu tinha um fabrico de imóveis, todo empoeirado, uma bicicletinha velha, que às vezes eu chegava na loja, chegava um cliente, dizia, quanto é isso aqui? Que eu dava o preço, disse, pergunta ao seu patrão se faz um menos. Aí eu ia lá dentro, voltava, meu patrão disse que dá para fazer X. Né? Eu nunca me incomodei com esse negócio de andar bem vestido, bonito, aquela coisa toda, nunca me importei com isso. Aí eu vi, mas veio logo uma ideia, eu digo, vou modificar.
comecei a ver que toda a casa tinha uma área. E nessa área não tinha nada, praticamente. Eu digo, olha, se fizesse um conjuntinho de 4 cadeiras, um centrozinho, venderia muito, pintado, não nessa cor. Aí comecei a fabricar aquelas cadeiras quase desse tipo aqui, com um móvelzinho na frente, e pintava de branco e botava para vender, mas vendia horrores. Quando pessoa que não, na feira, todo mundo copiava. Eu digo, não tem nada. E com isso eu ia mudando, entendeu? Teve uma época, porque não era proibido esse negócio de venda de madeira, não era proibido. Quando foi uma época, surgiu um camarada com um caminhão de madeira, de toros, assim, roliço, redondo. Aí trouxe para vender numa serraria, aí o cara não quis. Aí o cara disse, vai, o Zé Timóteo da Ovelha Negra negocia com isso aí, com o negócio de madeira, vai lá. Aí ele chegou com um caminhão de madeira me oferecendo. Eu disse, olha, eu trouxe esse caminhão de madeira aqui, você não se interessa não? Eu não tenho serraria não, a minha é uma marcenaria. Mas se você quiser, eu lhe vendo barato e tal, porque eu trouxe para entregar e eu pago o frete do caminhão. Se ficar, eu vou gastar o dinheiro tudo com frete e eu lhe vendo num preço bom. Comprei. Aí eu pensei, já era na época que estava se usando televisão, a pessoa já tinha uma televisão em casa, e eu via, a pessoa não tinha de botar a televisão. Aí eu veio a ideia. Eu digo, rapaz, se eu fizesse umas mesinhas para botar a televisão, eu vendia. Aí comprei. Cheguei numa serraria, eu digo, quanto você me cobra para você serrar toda essa madeira? X. Mandei serrar. Aí chamei um marceneiro que torneava móveis. Eu digo, quanto você me cobra para tornear essas madeiras, fazer pé de mesa? Ele, torneado. Ele disse, eu cobro X. Eu digo, faça. Aí comecei a fazer as mesinhas, que seria uma mesinha mais ou menos que desse para botar uma televisão em cima. Meu amigo, vendi que nem... Aí pronto. Quando eu ainda, antes disso, eu tinha um barraco na Rua Estudante que vendia bijuteria e tinha uns bonés, na época, quando começaram a usar aqueles bonés de clube, de futebol. Não sei se você lembra, que a maioria tudo usava um boné. E tinha um camarada que era de Pernambuco, que ele fazia esses bonés. Só que você pedia, me dê 10 dúzias de bonés, ele demorava 1 mês, 2 para poder fazer. E nessa época, os bonés estavam pendurados lá no barraco, lá na Ovelha Negra, e parou um cidadão num Corsel 1, carro novo, zero. Ele, um camarada com um chapéuzão desse tamanho assim, ele desceu, começou a olhar o barraco. Aí disse, vocês vendem um bonezinho aqui, né? Disse, vende muito? Vende, mas não vende muito não, é pouco. Olha, vou lhe ensinar uma coisa, nunca reclame, mesmo que esteja ruim. Se hoje está ruim, amanhã melhora. Aí eu fiquei olhando para o cidadão, bem vestido. Aí eu disse, certo. Aí ele disse, eu vou fazer o seguinte com o senhor, eu tenho um saco de boné ali, eu vou deixar aqui. Não, mas o que vende é... Peraí, deixa eu terminar. Eu vou deixar o saco de bonés aqui. Daqui a 30 dias eu passo aqui. Se você vendeu, você me paga. Se não vendeu, você devolve. Tá certo. Aí ele deixou um saco de bonés, tinha mais ou menos uns 500 bonés. Deixei. Com 15 dias eu não tinha mais um. O pessoal já me comprava. Aquele que comprava do camarada que fabricava aqui, já passou a me comprar. Eu vendia para Palmeira, tinha gente que comprava de dúzias, para levar. Era os bonés do Flamengo, do Vasco, de time. Quando foi com 30 dias, ele apareceu. Está aqui o dinheiro. Ele me deixou 12 sacos de bonés. Aí eu vendi os 12 sacos de bonés. Aí eu falei para ele, disse, peguei, paguei,
Eu digo, o senhor não quer deixar o seu endereço? Ele me deu um endereço no Recife. Como eu viajava para o Recife comprando bijuteria, eu digo, eu vou visitar esse senhor. Eu cheguei lá, não tinha essa pessoa, tinha o número, tudo. Eu perguntei, nada disso. E essa pessoa me ajudou o máximo. Por isso que eu sei, quem trabalha, Deus ajuda. E como se fosse um mandado de Deus. Até hoje, quando eu penso nisso, eu me emociono. Que foi como se fosse mandado de Deus mesmo. Entendeu? E ele me ajudou muito. E essa pessoa desapareceu até hoje, nunca vi essa pessoa. Aí depois que eu como o barraco dava segurança para mim, foi quando eu aluguei esse, que eu contei a história antes, mas dava para mim pagar o aluguel desse local na rua Aníbal Lima, porque eu digo, não, eu posso alugar e não poder pagar o aluguel, mas aí esse da Rua Estudante dava para cobrir todas as despesas. Aí eu arrumei 2 funcionárias, eram 2 irmãs, uma tomava conta de um, outra do outro, me ajudava no outro. Uma era a Vânia e a outra Aparecida. E muitas vezes, por exemplo, dia de segunda-feira, eu mesmo fazia a comida. E elas gostavam da comida que eu fazia. E era uma festa no dia de segunda-feira. E almoçavam comigo e passaram a ser quase como se fosse da família. Olha, o Ovelha Negra começou com uma fantasia, como realmente é o nome de fantasia, mas por uma brincadeira, e terminou ficando definitivo, né? Porque não podia mudar mais. Entendeu? Chegou um momento, o meu irmão, por exemplo, chegou e disse, rapaz, muda esse nome, Ovelha Negra, pensa que a Ovelha Negra é você. Mas não tinha mais como mudar. Hoje é uma tradição, né? Sim, festa da padroeira, parece que era 11 ou era 12 noites. Isso todo dia a gente estava ali para paquerar as meninas, entendeu? Naquela época, se eu não me engano, parece que o Zé de Sá tinha o serviço de alto-falante, né? Nos parques também tinha. Já vinha nos parques, já vinha o locutor, não sei como é que chama, entendeu? Já vinha ali e você ia lá e às vezes você via uma menina, não sabia o nome dela, só sabia a cor da roupa, disse, a menina do vestido cor-de-rosa, fulano de tal, assim, tá mandando uma música para você e tal, aquele negócio todo, né? Como se fosse as cremessen, né? E é muito isso. A Zé de Sá era um dos pioneiros no rumo de rádio. Tinha a rádio do Claudenor, que foi uma das primeiras, né? Tinha o Juju, que foi um dos pioneiros também no rádio. Teve também o Zé de Sá, depois botou umas caixas de som nas árvores que tinha na praça. Tinha um serviço de alto-falante, porque ali a Praça Marques, por exemplo, quando terminava a missa, meu amigo, aquilo era um absurdo, era gente, meninas rodando daquela praça direto, era muita gente, era onde as paqueras eram mais ali, espalhavam. Até no próprio cinema tinha serviço de som, os camaradas disseram, hoje tem filme de bang bang, e vai ter loita, se não tiver loita eu segue. E teve muita gente que imitava esses artistas, como o doutor Maurício Fernandes, aquele irmão do Leonardo, eu esqueci o nome dele, que também imitava. Tinha o Joãozinho da Movelaria, que também cantava. Se não deixasse ele cantar, ele mandava desligar o som, e tinha que cantar mesmo, né? Eu vim frequentar o estádio de futebol já depois de adulto, mas assim mesmo 2 vezes que eu estive lá, sem culpa nenhuma, quiseram fazer confusão comigo. Eu digo, a partir de hoje eu não vou mais a estádio de futebol, não vou mais, porque eu acho que devido à minha estatura, né, não, mas esse aqui a gente quebra ele no pau aqui, que ele é pequenininho, né, eu digo, pronto, se for por isso, eu não vou apanhar mais, aqui eu não apanho não.
porque eu não vou mais. Clube dos Sumicultores, sim. Quer dizer, já agora depois de adulto, né? No qual eu sou sócio patrimonial, né? A gente tinha muito assustado, que a gente chamava de assustado. Eram os aniversários, né? Nós tínhamos uma equipe assim de 10, 12 colegas que eles sabiam o aniversário de todo mundo aqui. Por exemplo, todo dia tinha lugar para a gente ir. Era no Baixão, era no Eldorado, era no Cavaco, era nas Guariba, era no Alto do Cruzeiro. Em todo lugar a gente tinha festa. Quase todos os dias a gente tinha um barizinho no qual a gente chamava de Assustado. Não sei o que levou o nome de Assustado. Nada, só levava só a radiolazinha, porque às vezes não tinha, levava aquela radiola portátil e um disquinho que botava, que aquilo ali, às vezes era um só, ele rodava, só faltava cair o... Mas a gente dançava a noite toda. Depois eu me casei com uma menina bem mais nova do que eu, 10 anos mais nova do que eu. E nesse relacionamento terminou. Eu casei mais devido ao respeito que eu tinha o pai dela. Quando eu cheguei de São Paulo, eu usava umas calças muito justas e o cabelo comprido e barba. E o pai dela disse: mas minha filha, você namorar um camarada desse, que já fica mostrando o sexo até com vestido de calça, mas a gente está vendo tudo e tal. E queria proibir. Aí eu, por teimosia, eu digo: mas agora eu vou ficar. Fiquei até o final e depois ele passou a me considerar um futuro genro e ele gostava muito de mim. E por isso, antes disso, eu já tinha feito coisas que não devia e por respeito a ele eu me casei. José Monteiro, o pai dela, né? Ela, Elisete Monteiro, filha. Casamos na Igreja do Bom Conselho. Tivemos 3 filhos, 30 anos. Porque surgiu um relacionamento, uma filha fora do casamento, e foi um dos estupins da separação. E separamos, e eu tenho mais uma filha, que é essa filha, que eu vim registrar ela agora, reconhecer filha já há 2 anos. 4 filhos no caso, né? 3 da primeira mulher e um fora do casamento, um relacionamento que eu tive, o Júlio, Anderson e Danilo. E por último, a Luciana. Depois eu tive solteiro sim, mas sozinho nunca. Eu tive um que durou 2 anos, outro 5 anos, e depois eu conheci uma viúva de João Pessoa, na Paraíba, através de um casal de representantes que me apresentaram ela pela internet. E nós ficamos se comunicando, ela não queria o casamento mais, os filhos dela, que tinha 2 filhos, também não queriam. E depois começamos a se comunicar, eu não gostava de falar por telefone, que terminou eu gostando, nós ficávamos quase todos os dias, 1h30, 2 horas no telefone, que isso terminou em casamento. Nós casamos, eu conheci ela, nós ficamos 1 ano viajando assim, ela tinha uma empresa lá de beleza, era cabeleireira, tinha um salão grande lá, e depois, como ela se aposentou e estava viúva, ela pensou e disse: olha, nós podemos, eu digo, olha, se for para ficar assim só através da internet, não dá certo não, nós temos que conhecer de verdade. Ela tinha um negócio que era como se fosse não é um consórcio, era do Bancobras, que ela tinha direito a 2 estadias no ano de 3 dias, né, em hotéis. Aí ela disse: pronto, vamos fazer o seguinte, vamos se conhecer assim. Eu saio daqui na sexta-feira à noite, você me espera no aeroporto, em Aracaju, e a gente fica sexta, sábado, domingo, na segunda-feira, cada um volta para o seu habitat. E assim fizemos.
Nós ficamos 1 ano, mesmo eu me relacionando com essa que durou 5 anos. Que quando foi depois, ela soube e disse, não, eu sou evangélica e esse negócio não dá certo, ou eu ou ela. Eu digo, então será você. Aí todo dia ela ligava, já terminou? Já terminou com a outra? E eu fiquei, não, fique na sua, eu vou terminar. Olha, não dá certo. A de João Pessoa, né? Não dá certo. Luzinete Martins. Aí chegou um momento que a gente se conheceu, se encontrava em Aracaju, Recife, Caruaru, Garanhuns, e a gente passava um final de semana maravilhoso. E depois terminou, ela disse, olha, você tem que conhecer meus filhos. Tem um que aceita, o outro não aceita de maneira alguma, que não quer que eu me relacione com outro homem de jeito nenhum. Mas se você quiser ir lá, eu digo, eu vou. Vou sim. E um dia eu fui, reservei um hotel lá em João Pessoa, digo, para sua casa eu não vou. Eu posso ir assim, visitar. Agora, para ir direto para sua casa, de repente o seu filho vai me expulsar de lá? Não, eu vou para o hotel. Fui para o hotel, quando foi assim, à noite, ela disse, olha, meus filhos estão vindo aí e querem conhecer. Eu digo, tá certo. Aí eu fui. Quando cheguei lá, ele disse, olha, ele me chamava de seu Mota. Seu Mota, o senhor está se relacionando com a minha mãe e tudo mais. Eu não queria que ela tivesse esse relacionamento, mas se o senhor tratar a minha mãe bem, eu posso lhe chamar de pai. E assim foi. E com 1 ano, nós casamos, só na igreja evangélica. E casamos, e ela queria, porque queria, ela conheceu uma chácara que eu tenho, ela disse, não, eu quero morar na chácara. Reformei a casa, e depois de casada ela veio. Com 6 meses, ela teve um câncer. Aí ela ficou com medo, porque a nossa união era mais só na igreja. E ela ficou com medo de eu me afastar. Eu disse, não, você pode ficar só o osso em cima da cama. Eu não vou afastar de você. Nós ficamos até a morte dela. E depois os filhos vieram, o sepultamento dela era Emerson e nós chamávamos o outro de Nego, não sei o nome. Vieram a família toda, 12 irmãos. Aí disse, olha, o senhor quer que ela seja sepultada aqui ou em João Pessoa? Não, quem decide é vocês é que são família mesmo. Ele disse, ela pediu que se chegasse a falecer, queria ser sepultada aqui. Então, será que, como eu tinha já o terreno no pré-vida, né, que antes era o São Francisco, e foi sepultada lá. Completou 1 ano em julho. Olha, a minha família era toda católica, depois alguns foram se convertendo, e quando eu me casei, agora com essa viúva, por ser evangélica, eu me converti também, mas eu sou católico. Deus é tudo. Sem Deus, meu filho. Olha, eu negociei com uma variedade muito grande de bijuteria. Eu tinha loja de bijuteria, eu tinha loja de artigo para couro. Depois eu botei uma churrascaria, junto tinha a loja de frente, era outra loja, mas depois eu fechei uma loja e botei uma churrascaria. Fiquei uns tempos com os dois, mas como eu não podia tomar conta dos dois, eu vendi a churrascaria, fiquei só com uma loja. Depois, como na loja eu tinha uma faixa de umas 10 funcionárias, e trabalhava com muita variedade de coisas pequenas, e me levavam muito. Aí foi quando eu pensei em mudar para móveis. Eu digo, como não depende só de mim, que eu sozinho não posso trabalhar, então eu vou trabalhar com um artigo que se alguém roubar, eu estou vendo.
né? Porque botar uma cadeira nas costas, todo mundo está vendo que está com a cadeira nas costas. Agora, se pegar um brinco, um anel, uma coisa assim, não dá para ver. E eu tinha certeza daquilo que estavam me lesando, que estavam levando coisas. Aí foi quando eu comecei a trabalhar com móveis. Eu tinha funcionário, eu cheguei a trabalhar com a faixa de uns 10 marceneiros, mais ou menos. Mas depois que entrou o Lula, aí acabou tudo, porque ninguém queria mais trabalhar, né? Os direitos do trabalhador é muito maior do que os nossos. Aí foi quando eu comecei, por exemplo, os funcionários eram registrados e muitas vezes eles trabalhavam durante a semana 3 dias comigo e 2 dias eles pegavam o serviço por fora. Como a gente fazia serviço na casa do povo, dos clientes, e lá ele conversava com o camarada, quando precisar de algum móvel, comigo que eu faço um preço melhor e tal, quando pensava que não, estava fabricando mais do que eu. Aí então, com isso, eu desisti. Aí comecei a trabalhar com molduras, que na época nem vendiam moldura aqui. Tinha um rapaz que fabricava uns tipos de moldura muito artesanal. E eu comecei, depois teve um senhor, um representante do Recife, que passou a me vender moldura. Era representante, passou a me vender moldura. Hoje eu tenho uma variedade de moldura, de 1.300 tipos de molduras diferentes. Só moldura mesmo, eu acho que tem uns 20 e poucos anos. Quer dizer, eu já vinha botando moldura no meio, né? Não tínhamos, assim, clientes específicos, assim, só para moldura. Mas era assim, a pessoa via um quadro, ele disse, você bota moldura em foto? Boto, sim, trazia. E assim foi, nós ficamos conhecidos que até hoje. São tudo pinturas, que geralmente vêm de fora. Quer dizer, valoriza, sim, a arte dos artistas da terra. Mas não dá para a gente negociar com artistas da terra, porque eles vendem a gente por um valor aqui, e muitas vezes eles vendem em casa até mais barato. Aí eu deixei por isso. Eu era como se fosse um mostruário. Eles vendiam para mim e quando o cliente chegava na casa deles para encomendar, dizia, você tem alguma coisa? Não, mas você vai na Ovelha Negra que tem. Quer dizer, eles olhavam aqui e iam encomendar lá. Aí por isso eu... Geralmente é assim, a pessoa traz o que for para emoldurar, pode ser o que for, até sapato já botei moldura. O meu pai, ele sofreu de mal de Parkinson. A minha mãe teve, assim, eu não sei ao certo, não sei se era diabetes, que eu pensei até que o meu pai morreria antes do que a minha mãe. Mas, de repente, a minha mãe adoeceu e terminou falecendo primeiro do que ele, e nós escondemos isso dele. Como ele já estava numa cadeira de roda, não quisemos contar para ele. Então, no dia do sepultamento, como ela faleceu no hospital, a Afra Barbosa, nós pensamos, disse, eita, vamos fazer o seguinte, vamos levar o pai lá para sua casa, um dos meus irmãos, e nós fazemos o sepultamento, e como ele não tem contato com a mãe, vamos deixar, porque aí ele vai prolongar mais a vida dele. Mas foi o contrário, porque quando ele passava, que a gente, quando ia passar, botar ele no sol, para tomar sol, essas coisas todas, quando passava no quarto, ele queria ver se ela estava realmente no quarto, ele fazia assim, né? E teve um dia, parece que a minha irmã foi e contou. E como era desse tipo de homem machão, que não queria que ninguém visse ele chorando, ele prendeu. Como ele tinha problema de respiração, engasgou com a própria saliva. E com isso ele faleceu aos 88 anos. Ele era um homem disposto, porque na época era um homem bem ativo. Ele era como vaqueiro. Ele amansava burro. Quando tinha um boi brabo, iam chamar ele para ir buscar. Quando geralmente os machantes, né, que não era assim um açougue, por exemplo, do Coité, não era assim o açougue do Coité, não, tinha um machante que matava boi. Quando ele comprava o boi era muito brabo para conseguir capturar aquele boi, chamava o meu pai ia, e era quem pegava esse boi, entendeu? Capar, castrar animal, era com ele a honestidade. Meu pai deixou assim liberdade para a gente ser o que quisesse.
mas não teve nenhum que fosse ladrão, viciado, graças a Deus. Então, para a gente, a honestidade foi tudo. Foi. Olha, o sonho era esse, casar, ter filhos e dar continuidade àquilo que a gente começou. No fim, nenhum quis, né? Eu pensava, por exemplo, os filhos passam a ser adultos, passam a tomar conta, a gente se aposenta e, no fim, me aposentei, nenhum filho quis continuar. Hoje eu estou trabalhando mais do que quando trabalhava, quando era mais novo. Eu tinha um filho que trabalhou comigo já há algum tempo. Quando eu me separei, ele passou a trabalhar comigo e eu dava a loja toda para ele. Ele não quis. No fim, ele terminou botando uma loja no mesmo artigo, de sócio com outro. Não que por isso eu ia desgostar dele. Meus filhos são uma maravilha. Tem um mais velho que não fala comigo, mas é meu filho e eu gosto dele. Entendeu? Não deixa de ser meu filho. Tem um outro que é muito bom, que também não falava comigo, depois veio, um ano depois veio, pediu perdão, e foi um chororô, eu chorei, ele chorou. E o mais novo que trabalhou comigo, acho que muito tempo, foi quando saiu, botou a loja para ele. Por uma, eu achei bom. E hoje esses dois são meus amigos, são meus filhos, entendeu? Eu gosto deles, eu acredito que eles devem gostar. Como disse um outro dia, um colega meu estava comentando, que disse que chegou para ele e disse: rapaz, teu pai trabalha, né? Ele disse: já falamos para ele a parar com isso. Ele não quer, é bom que ele trabalhe, porque aí quando ele morrer, deixa para a gente. De viajar, sim, eu tenho vontade de ver se eu organizo, boto alguém para tomar conta e eu possa desfrutar melhor. Eu construí uma chacrazinha já há algum tempo, eu venho trabalhando nisso, porque quando eu pensei, antes dos filhos se afastarem de mim nesse sentido assim, de não continuar comigo, e antes disso eu pensei, pronto, meus filhos tomar conta disso aqui, essa chacrazinha é para mim o resto da minha vida, para morar aqui. E alguém que queira, que quiser morar comigo, meus irmãos, alguns que sejam viúvos ou que sejam separados e que o resto da vida quiser vir para cá, no fim nenhum quis. Mas eu tenho a minha casinha lá no Cangandu. E lá a minha bateria é lá. É lá, aqui, por exemplo, o depósito da loja é lá. Aqui eu trabalho até 6 horas, quando tem muito serviço, junto o serviço, fechando aqui, vou para lá, trabalho até 8, 9, 10 da noite, apronto o serviço, trago para cá, venho terminar aqui, durante o dia. E finais de semana, para mim, é lá que eu recarrego as minhas baterias, a minha bateria é lá. Eu frequentei o clube dos aposentados, né? Clube da Idade Dourada também, que era de aposentados, e o SESC, Clube de Subicultores. Eu teve uma época que eu frequentava, por exemplo, na quinta-feira, no SESC, tinha reunião. Toda última quinta-feira do mês tinha um tipo de uma matinê, digamos assim, música ao vivo. E foi lá que eu conheci essa menina que eu fiquei 5 anos com ela, porque era assim, eu não passei a viver com ela. A gente se encontrava lá, dançava, levava na casa dela, à noite pegava, a gente ia jantar, da janta ela vinha para minha casa, dormia comigo, no outro dia eu levava na casa dela. Quando chegava na sexta-feira, às vezes tinha seresta no Clube dos Subicultores, a gente ia, dançava na quinta, na sexta seresta, no sábado, geralmente nos clubes tinha um baile, a gente ia, dançava no clube. Quando chegava do domingo, ainda achava pouco, ia para o SESC de novo, que tinha música ao vivo, à beira da piscina, e a gente ia para dançar de novo. Então eu dançava. Foi o melhor período assim da minha vida,
porque e fazia academia, entendeu? Eu estava realmente jovem. Agora faz eu acho que já deve estar para uns 5 anos ou mais que eu não tenho atividade física além do meu trabalho, que já é uma atividade física. 74 anos, para você ver como a gente é, né? No meu tempo não tinha esse negócio de aniversário, meus parabéns, não sei o quê. Não, o tempo passava, passar. Hoje os filhos se reúnem, de parabéns e tal, se tiver alguma coisa, né? Olha, esse projeto, eu nunca pensei nisso, não. Inclusive o deputado esteve aqui e disse, olha, nós vamos fazer uma homenagem a você. Mas como, deputado? Eu não quero fazer isso. Não, mas seria bom. Eu digo, olha, vai ser um negócio chato, porque eu vou chorar muito. Ele disse, melhor ainda. Fica mais emocionante. Veio, mas antes deve ter sido o Marcos Góes, que deve ter comentado que a gente é do tempo dos assustados, né? E outro dia ele passando por aqui, a gente comentando, eu digo, olha, Marcos, tem um colega da gente de tal lugar que esteve aqui e mandou muita lembrança para você, perguntou de você e tal. Aí ele disse, Timóteo, e aí, como é que tá? Aí eu contando, ele disse, rapaz, tua vida dá uma história, viu? Aí ele disse, você já foi no Raízes? Eu digo, não, eu não quero isso não. Aí ele ficou na dele, né? De repente o deputado chegou aqui me convidando para essa homenagem, esse negócio. Eu digo, mas deputado, eu não sou de falar. Se me perguntarem, eu respondo. Agora, se for para mim contar, meu irmão, eu não sei contar nada. Inclusive, se você botar, se quiser eu falando aqui, eu estou falando aqui, mas se me der o microfone aqui, pronto, aí eu engasgo, não sai nada. Já eu tenho um irmão que não pode ver o microfone, o Valdemir, que é até pastor. Olha, é bom porque a família depois vai ver, né? Tem muita coisa para contar e até mesmo cliente da gente que não sabe a vida da gente, não sabe como foi, e já passamos por altos e baixos, porque passamos situações, meu irmão, que assim, não saía de casa porque não tinha dinheiro. Sair para quê? Se não tinha dinheiro nem para ir almoçar com a família, mas os meus funcionários não deixavam de receber. Porque eu ainda podia chegar num mercadinho, numa venda, e eu comprar fiado, eu podia comprar o que eu precisasse. E o meu funcionário que trabalhava a semana toda, quando chegasse no final de semana, não tinha o que comer. Mas eu deixava o meu, pagava para eles, digo, não, o meu me viro. Carro, chegava no final de semana, não ter dinheiro para botar combustível, o carro ficava na garagem. E era assim. Rapaz, a mensagem que eu tenho para deixar é trabalho. Tudo se consegue através do trabalho. Não adianta ninguém reclamar que eu não tenho nada. A oportunidade vem para todos. É só você saber aproveitar. Se você pensar que hoje você está ganhando dinheiro e aquilo vai durar todo o tempo, isso não acontece não. Faça seu pezinho de meia, guarde a sua reservazinha para mais tarde você ter. Porque não dura todo o tempo não. Só uma oportunidade que surge através do seu trabalho. Se você está fazendo alguma coisa, não está gostando, tudo que você faz com amor só tende a crescer. Agora, se for uma coisa forçada, não vai para frente. Procure fazer uma coisa que você gosta. Quem trabalha fazendo aquilo que gosta, não trabalha, se diverte. E é o que eu faço. Eu tenho de tudo. Dizem que o passado a gente tem que esquecer. Não, eu não esqueço não. O passado é exemplo. Entendeu? Voltar, eu não gostaria que voltasse não, porque tinha muita coisa errada também se fazia, mas tinha muita coisa boa, os brinquedos das crianças, entendeu? Por exemplo, os estudos, era muito difícil só para as pessoas que realmente tinham condições de estudar, os que não tinham, tinham que ir para a roça mesmo, mas saudade assim, saudade disso, dos brinquedos, das coisas que realmente... eu desejo sorte a todos e os que puderem também participar dessa homenagem, faça, porque já serve de exemplo para outras pessoas. Para todos, felicidade, muito obrigado
E desculpa a choradeira e a emoção. E um abraço para todos.